O nosso evangelho é Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Marcos 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Acolhemos aqueles que estão celebrando conosco e hoje mais 500 pessoas participam da Santa Missa conosco. Então, a todos vocês que estão participando conosco, nosso carinho, nossa comunhão espiritual. Dentre vocês, aqui 4 para representá-los. A Marina, Pouso Alegre, Minas Gerais. Deus te abençoe, Marina. Deus esteja com você, com todos aí da tua casa, neste dia festivo para nós, né? A conversão de São Paulo. A Rosa, em Engenheiro Navarro, Minas Gerais também. Rosa, Deus esteja contigo, com tua casa, com tua família. A Sônia, em Vitória, Espírito Santo. Sônia, Deus abençoe tua casa, tua família, né? Celebrando aí conosco a alegria da conversão de São Paulo. Joaquim, Clevilândia, Paraná. Joaquim, Deus abençoe tua casa, meu irmão. Deus abençoe tua comunidade. Alegria celebrar contigo a conversão de São Paulo. Amados irmãos e irmãs, começamos lembrando uma expressão que tornou-se uma máxima para nós, né? Todo pecador tem futuro e todo santo tem passado. Em Paulo nós experimentamos isso. Lembra que Paulo participou, né, do sacrifício de Estevão. Esteve ali presente. Ele mesmo vai dizer: eu era como um aborto, perseguidor da igreja, mas a graça de Deus atuou nele. E nós precisamos acreditar na força desta graça que atua naquele que hoje está em pecado. Porque muitas das vezes nós colocamos as pessoas no inferno sem saber o que Deus vai realizar no coração, na vida dessas pessoas. Mesmo que se diz assim: ah, mas já está morrendo. Pois é, mas não se esqueçam, Dimas também estava morrendo. E Dimas foi salvo na prorrogação, como eu gosto de dizer. Já ali na cruz, no último momento derradeiro: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então eu não sei como que essa pessoa vai se relacionar com Deus naquele último momento, naquele último instante, porque a palavra de Deus, ela é uma só, né? E ele diz: o meu justo pode ser justo a vida inteira, mas se no último momento ele pecar, o meu coração não se agrada dele. Não se agrada dele.
Mas se o outro for pecar a vida inteira e no último momento se converte, ele entra para o céu, ele vai para o céu. Então, por isso, crer na conversão, crer na mudança de vida das pessoas, não desistir, não desistir. Agora, tem que anunciar, tem que evangelizar, alguns precisam até de catequese, porque já conhecem a Jesus, mas precisam ser catequizados, que seria como vivenciar. Por isso que de vez em quando a gente fala, olha, aqui merece também uma catequese. Porque mesmo para nós católicos, existem hoje um caminhão de denominações cristãs, mas nós, pelo menos eu quero crer, nós escolhemos ser católicos apostólicos romanos. Então, viver as verdades católicas e não ficar o católico com outra denominação. Nós não podemos ter outro sobrenome, é um só, é católico apostólico romano. Eu não posso ser esotérico, não posso ser espírita e não ser isso ou aquilo, não, eu sou católico. Então, Paulo faz esta opção. Agora, essa expressão também, né? Cair do cavalo significa dizer, naquele tempo, cavalo era sinônimo de poder, de autoridade, de tudo, né? Os soldados, os guerreiros, os nobres, os imperadores, com seus cavalos, com suas bigas, e de repente você cai. De vez em quando eu vejo algumas situações, né? E pessoas tão cheias de si, que aí sabe o que eu rezo? Ô Jesus, faz a grama crescer, porque a hora que ele cair do cavalo, se não tiver grama, pode bater com a cabeça e ter traumatismo craniano, né? Porque vai chegar uma hora que vai cair do cavalo, e aí? Aí vai cair na real e perceber, poxa vida, o que eu estou fazendo? Senhor, faz a grama crescer, faz a grama crescer, né? Para que realmente a pessoa, naquele momento, ela experimente a graça, a bênção de Deus. Paulo estava cheio de si e julgava, né? Ele que estava fazendo a melhor coisa do mundo, melhor coisa, fariseu, no sentido de defesa, porque hoje, fariseu tornou-se para nós um sinônimo de oposição, de pecado, disso, daquilo, mas naquele tempo, fariseu era aquele que defendia as leis da igreja judaica, que seguia à risca. Lembra lá, né, daquele pobre pecador e o fariseu que chega para rezar, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. É fiel. Só que a sua fidelidade dava a ele um ar de superioridade. E ele achava, sou melhor do que você. E não é bem assim, né? Porque eu posso não fazer o que você faz, mas eu tenho outros pecados. E às vezes até incorro em pecados de forma muito mais grave, porque eu tenho conhecimento da palavra. Às vezes a gente, né, está aí participando e tudo, e Deus vai agir de forma firme, porque você vai dizer o que na hora? Ah, eu não sabia, eu não conhecia. Não, você sabia sim, e por saber não fez. Então, primeira leitura, conversão, mudança de vida, depois crer. Aí a gente vê a figura de Ananias, no primeiro momento, Senhor, esse cara não é bobo, abisca, não, vai lá, vai rezar por ele, vai impor as mãos, vai clamar, e aí cai, né, como que uma catarata, aquela escama, e Paulo começa a ver a verdade. Investir, buscar, acreditar na conversão do outro e ser agente de ajuda e não só de acusação. Evangelho, né? E
Aqui ainda antes do Evangelho, eu falei no início, vou repetir. Leia as cartas paulinas. Se empenha, meu irmão. Olha, precisamos ler muitos livros bons. Tem uma carranca de livros. Eu falo, a gente não pode entrar numa livraria católica e dizer assim, nossa, podia ler. Nossa, esse aqui marca. Não, mas esse aqui. Não, mas... Pois é. Mas nenhum livro pode suplantar a leitura da Bíblia. Nenhum. A Bíblia primeiro. Ah, mas é a Suma Teológica de Santo Agostinho. A Bíblia antes. Ah, mas o Francisco de Sales, que a gente celebrou esses dias. A Bíblia antes. A Bíblia antes. Ah, mas é o livro de Santa Teresa. A Bíblia antes. Antes. Não podemos esquecer isso. E então o Evangelho. Primeiro, Jesus se manifesta aqui aos 11, né? Aqui já houve um momento diferente, né? Dentro da conversão, da ressurreição, e ele diz, agora vocês vão pelo mundo, anuncie o Evangelho, anuncie o Evangelho, batizando. A palavra batizar significa mergulho, por exemplo, amanhã nós teremos lá na igreja São Francisco, ali atrás do corpo de bombeiros, 5 batizados. Então o que é o batizar? Mergulhar essas crianças na Trindade, mergulhar a pessoa no Espírito Santo. Principalmente para nós, existe um caminhão de espiritualidades, mas nós buscamos e vivemos, pelo menos no meu caso, a espiritualidade carismática. Então essa questão do batismo no Espírito, o mergulho na graça de Deus, levar as pessoas a essa experiência. E aqui é aquilo que eu digo sempre, a gente tem mania de inverter a coisa. Você precisa mudar de vida, você já tem que começar a ir à missa, você tem que confessar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, o primeiro anúncio do querigma é o amor de Deus. Você sabia que Deus te ama? Você sabia que você é amado por Deus? Que tudo que aconteceu foi por você e por amor a você? Você sente que Deus de fato te ama? Fazemos um parêntese, lembrando de irmã Glenda. Se conhecesses o quanto eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Como seria a nossa vida se de fato acreditássemos no amor de Deus por nós? Nós não ficaríamos aí mendigando amor e às vezes até buscando o amor por nós mesmos. O amor de Deus nos preencheria a ponto de transbordar. E o Senhor diz, ide pelo mundo, anuncie o Evangelho. A palavra Evangelho, boa nova. Vamos lá para Lucas. Eu hoje vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, é o Cristo Jesus. Você tem um Salvador, você tem alguém para te salvar. Anuncie o Evangelho, anuncie. Agora, às vezes a gente lê o finalzinho como vantagem, mas não. Olha, você vai ter que manusear serpentes, você vai ver lá, ou seja, vai ter dificuldade, mas tenha coragem, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Coragem. Agora não deixe de anunciar. Bonito, bacana, celebrar a conversão de São Paulo. Mas precisamos também nos convertermos, e mais do que isto, colaborarmos com a conversão das pessoas.
dos irmãos e irmãs que cruzam o nosso caminho, porque este é o próximo que Deus nos deu, que Deus colocou junto de nós.